Lauro Jardim do Globo está dizendo que o Gilmar Mendes está pressionando o Nunes Marques. O ministro Gilmar Mendes precisa do voto do Nunes Marques para conceder prisão domiciliar para o pai e para o primo do Daniel Vorcaro, na segunda turma do STF. Olha só essa história, olha como isso é grave, como pode ser a porta de abertura, a antessala do desmantelamento do caso Master inteiro. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like nesse vídeo. O Lauro Jardim escreveu hoje no Globo o seguinte, presta atenção, aspas, Gilmar Mendes precisa do voto de Nunes Marques na segunda turma do STF se quiser conceder prisão domiciliar a Henrique e Felipe Vorcaro, respectivamente pai e primo de Daniel. E de fato, o pai e o primo do Daniel Vorcaro estão presos e precisam da confirmação, quem prendeu foi o Mendonça, da confirmação dos demais colegas de segunda turma. O Toffoli está fora, o Fux votou com o Mendonça, e aí falta Gilmar e Nunes Marques. Se o Gilmar votar para liberdade provisória do primo e do pai do Vorcaro, e o Nunes também empata, dá 2-2, e o empate favorece o réu. Portanto, ele estaria na rua, ele estaria em liberdade. E aí é que entra o Gilmar buscando, ele pediu vista do processo e não vai devolver essa vista, é isso que o Lauro Jardim traz, não vai devolver essa vista até convencer o Nunes Marques, ou convencer o Nunes Marques a votar com ele, Gilmar, pela liberdade do primo e do pai do Daniel Vorcaro. Olha só a loucura que é esse caso e como isso pode ser, como eu mencionei, a porta de abertura para outras liberdades provisórias, até mesmo a do Daniel Vorcaro. Eu tenho dito aqui para vocês no canal que no ano que vem, com o ministro Moraes na presidência do STF, eles vão tentar desmantelar o caso Master. E essa porta de abertura será, ou provavelmente será, essa liberdade concedida a esses dois personagens. Se o pai e o primo do Daniel Vorcaro forem libertos pelo STF, por que não conceder também ao próprio Daniel Vorcaro? Com a presidência do STF nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, tudo ficará mais fácil. A dupla Gilmar e Moraes poderá agir tranquilamente. E é isso que a defesa espera, e é isso que aqui o Lauro Jardim traz, que está havendo essa pressão. O Lauro Jardim, inclusive, comenta, se ainda não abriu sua posição, o Gilmar Mendes, é porque o Nunes Marques ainda não cedeu às pressões, imagina um ministro pressionando o seu colega, pressões que tem recebido de vários lados aqui significa do Gilmar Mendes, da defesa, enfim, e da gente poderosa que pode eventualmente estar envolvida e que está envolvida nesse caso. Essa pressão de vários lados é para soltar o pai e o primo do Vorcaro e, claro, que isso repercutiria, como eu mencionei, no próprio Vorcaro. A pressão aqui em cima do Nunes Marques é justamente porque o Nunes Marques, e aí por isso que ele fala de todos os lados, o Nunes Marques foi indicado ao STF pelo Bolsonaro, mas por pressão também de personagens como, por exemplo, o Ciro Nogueira, que está envolvido até as tampas com o caso Master. E o Ciro Nogueira, como um dos envolvidos, seria um desses lados que estão junto do Gilmar, pressionando. Essa a observação que faz o Lauro Jardim. Veja, é muito grave um jornalista se sentir confortável o suficiente para dizer que um ministro está pressionando o outro a votar com ele, a não ter a sua própria autonomia e a sua própria independência. Mas é isso que está acontecendo. Quando o jornal O Globo diz isso, fica muito difícil acreditar que nós não estamos em meio a uma ditadura, que nós não estamos em meio a um regime de exceção dentro do país. O ministro Gilmar se sente confortável de pressionar o outro, e isso sair no jornal como se fosse qualquer coisa, mostra o estado de putrefação em que nós estamos. E a tentativa louca e desamparada do STF em desmantelar, em soterrar, em anular o caso Master inteiro. Essa é a jogada. Gilmar, de alguma maneira, livrando o primo e o pai do Vorcaro, abre porta para livrar o próprio Vorcaro. E o STF na presidência no ano que vem do ministro Moraes, bom, aí tá feita a festa geral daqueles que destruíram o país e que vão continuar destruindo à frente com o STF como parceiro. Meus caros, deixem aqui o seu comentário ou o seu lamento e a gente segue esperto.